O que é mais importante na nossa vida? Qual é a nossa prioridade? E o que buscamos primeiro? A nossa prioridade vai revelar o que temos no nosso coração, o que amamos, o que buscamos. No início do livro de Isaías, Deus faz um clamor. Deus revela algo surpreendente. O resultado é alarmante, é terrível. Jesus foi dado a cada um, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas quantos no mundo, por meio de Jesus, conhecem a Deus? Vamos ler Isaías 1, versículo 2, 3, 4 e 5. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. Meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada. A razão de tudo, e o princípio de tudo, é o conhecimento de Deus. É alarmante o que em nossos dias aqueles justamente que deveriam dar testemunho do conhecimento de Deus edificam casas de reuniões de igreja com luzes, com cânticos, com apresentações que mais parecem shows, que nada tem a ver com o Deus de Israel, com o Jesus das Escrituras, com a doutrina do Espírito Santo. E, segundo a carne, chamam isto de igreja. Mas veja o que Deus diz. Ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra. Lembra da oração que Jesus ensinou? Seja feita sua vontade, assim na terra como no céu. Olhe para isto. Olhe para estas coisas
É esta igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. É isto que Jesus ensinou e que os apóstolos pregaram. Ouvi, ó terra, terra somos nós. Nós devemos ouvir o Senhor. Não o homem, não a carne e sangue. Não a mentalidade humana, mas o próprio Espírito de Deus que veio em Pentecoste. E está aqui conosco para nos guiar, revelar e ensinar. Então, Deus faz um clamor tremendo e diz que se nós não conhecemos, nós somos piores do que os bois. Nós somos piores do que o jumento. Nós somos piores do que os animais, pois os animais são símbolos de desconhecimento de Deus, mas são comparados a inteligentes diante do homem. Então Deus diz: o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. Meu povo não entende. O povo de Deus não entende. Lá em Coríntios está escrito: o templo é você. A igreja é você. Vós sois templo do Deus vivo. Você vai glorificar a Deus no seu corpo. Seu corpo é o templo de Deus. O Espírito de Deus está em você. E até mesmo nestes dias em que a terra está sendo castigada com esta peste, por não saber que Deus está no interior, as pessoas se arriscam em desobediência à própria instrução de Jesus, que disse que nós deveríamos nos reunir a portas fechadas em nosso quarto e falarmos com Ele. Leiam a palavra de Mateus 5, 6, 7, onde o povo do reino é ensinado e como o povo do reino deve agir. Mateus 5, 6, 7. Tenha coragem, confira o que está escrito. Nós não podemos ser covardes diante do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que ser fortes e corajosos e percebermos o que Deus está dizendo. E o ordenamento dele é ouvir. Essa palavra é imperativa. Quando uma palavra é imperativa, significa que Deus está dando uma ordem. Ouçam. Me conheçam, porque se vocês não me conhecerem, o que resultará é pecado e iniquidade. No livro do profeta Oséias, Deus chega a dizer: parem de cantar estes hinos, eu não quero ouvir mais vocês. Deus diz no livro do profeta Oséias. Vivemos dias em que precisamos meditar a respeito do que está escrito, do que está ensinado, do que o Deus verdadeiro, Pai de Jesus Cristo, disse, do que Jesus ensinou, do que os apóstolos ensinaram. O resultado está no versículo 4. Ai! Sim, ai das almas. Porque o que Deus diz é malignos, corruptores, corromperam o evangelho, corromperam a palavra, corromperam o que deveria ser a obra do Espírito Santo, o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o único que guia toda a verdade. O que há então?
feridas, rebeldia, cabeça doente, coração enfermo. Por isto, a terra se enche de violência. Por isto, os próprios que creem se dividem, são uns contra os outros e falam mal uns dos outros. No nome de Jesus. Portanto, abram as Escrituras. Abram os corações. Porque somente ler as Escrituras, sem abrir a mente para receber a palavra, não resultará em obediência, nem em arrependimento, nem em realidade do reino, assim na terra como no céu. Tudo começa pelo ouvir. Ouça, Deus está falando. Bendito que vem no nome do Senhor. Que esta graça e que nós não sejamos como um jumento, que nós não sejamos como um boi, ou sejamos como eles, que conhecem o seu possuidor, que conhecem a sua manjedoura. Se formos como eles, o nosso possuidor é Deus. E o lugar em que nós comemos e descansamos, a nossa manjedoura é Deus. Feliz é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Este que dirá, Ele é meu Deus, o meu refúgio. E Ele, o meu escudo. Que a graça seja com todos que ouvem a voz de Deus. Amém.